Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse momento de reflexão. Nós somos a Comunidade Evangélica Luterana da Trindade, eu sou o pastor Daniel Schorn e nós estamos começando mais um momento de culto com vocês aqui. Se você estiver acompanhando esse vídeo na estreia, ou seja, no dia 10 de janeiro, a partir das 19h30, você pode interagir conosco no chat, certo? Inclusive fazendo perguntas. Você pode deixar perguntas que você tenha, que você queira fazer, e você pode também deixar motivos de oração. E eu gostaria que você aproveitasse esse momento inicial que a gente está tendo para que você copiasse o link dessa transmissão, pegasse o link do YouTube e enviasse para os seus amigos, para as pessoas que você gosta, para quem você acha que seria importante enviar essa mensagem de hoje. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre as nossas posturas diante de incertezas e dificuldades da vida. O que fazer quando parecemos que estamos perdendo o controle? Quando a gente já não sabe mais o que fazer exatamente com a vida e com as situações que estão acontecendo conosco. Que orientações a sabedoria bíblica oferece para tempos assim? Se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, o que seria importante, copie o link, envie e distribua esse conteúdo com os seus amigos, ok? Se você é membro da CELT, é membro da nossa comunidade e ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso. Ative o sininho para ser avisado quando os novos conteúdos forem postados, deixe o seu like, deixe o seu gostei. Claro, se for sincero, né, não precisa fazer isso apenas porque você é membro da comunidade, né? Para que o YouTube também ofereça o conteúdo a outras pessoas, tá bom? Se você não é membro, mas tem acompanhado os nossos cultos por aqui, se inscreva também. E se os conteúdos têm feito bem a você, então divida também com outras pessoas. Eu gostaria de convidar você para nós iniciarmos esse momento com oração. Vamos orar? Ó Deus, obrigado que até aqui o Senhor nos tem sustentado. Há uma expressão no Antigo Testamento que diz Ebenezer, até aqui nos auxiliou, nos ajudou o Senhor. E com certeza nós também podemos dizer, assim como o povo de Israel em tempos de grande dificuldade afirmaram e confessaram, Ebenezer, nós também podemos fazer o mesmo. Até aqui o Senhor esteve conosco, não nos abandonou, esteve ao nosso lado, nos auxiliando. Que o Senhor continue fortalecendo a cada um de nós, continue fortalecendo cada irmão, cada irmã na fé. Que o Senhor continue, Senhor Deus, nos dando orientação para seguirmos adiante. E também nesse tempo que temos agora, fala ao nosso coração. Que a Tua palavra seja profundamente impactante nas nossas vidas pelo poder do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. E como sempre o fazemos, nós iniciamos esse momento em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E agora eu convido você para um tempo de louvor, e então eu passo a palavra para os nossos músicos e que Deus te abençoe nesse tempo de alçar a sua voz também para engrandecer o nome do Senhor com o seu coração, com a sua alma, cantando junto conosco. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem.
confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, vem, vem. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo este nome é, ó, quão lindo este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é, o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é,
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Que bom que a gente pode louvar a Deus, que bom que a gente pode colocar a nossa expressão de sentimentos, de poesia, aquilo que muitas vezes com apenas palavras nós não conseguimos dizer, mas cantando nós muitas vezes conseguimos expressar. Em tudo nós damos graças, nós não nos curvamos e não nos curvaremos à tentação de deixar a amargura, a tristeza e a desesperança entrarem no nosso coração. Lutero comparou certa vez a tentação a pássaros que voam sobre a nossa cabeça. É impossível evitar que os passarinhos voem sobre as nossas cabeças, mas é possível evitar que eles façam ninhos sobre as nossas cabeças. E isso tem tudo a ver com o que nós vamos conversar hoje, sobre essa questão da provação, da tentação e da perspectiva bíblica a respeito desse assunto. E falando nisso, então, eu convido para que a gente tenha mais um breve momento de oração antes de iniciarmos o nosso tempo de reflexão. Ó Deus amado, obrigado por esse culto, obrigado por esse tempo que Tu nos dás. E agora nós te pedimos que Teu Santo Espírito fale conosco, que Ele seja derramado abundantemente onde estivermos, quando estivermos acessando esse vídeo e essa mensagem. Em nome de Jesus, amém. Queridos, eu hoje me proponho a caminhar com vocês. 2 semanas atrás, no último culto de 2020, eu abordei uma palavra sobre o livro de Tiago, e era mais no final do capítulo, capítulos 4 e 5, mas hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o início da carta de Tiago, no capítulo 1, falando um pouco de posturas que a gente precisa ter diante da dificuldade, do sofrimento, da angústia, da provação, dessas situações da vida que a gente gostaria de poder evitar, mas que a gente não consegue, a gente não tem como evitar que cheguem até nós muitas vezes, porque elas estão além daquilo que a gente pode controlar, daquilo que está nas nossas mãos. Então, quando a gente olha para o sofrimento de maneira geral, a gente sempre olha para o sofrimento como algo a ser evitado. A gente quer a todo custo evitar o sofrimento. E isso é absolutamente natural, não há nada de errado com isso. Mas a gente também costuma ligar a questão do sofrimento ao pecado, à culpa, a alguma forma de punição, a algum tipo de acerto de contas. Ou seja, lá no fundo, no nosso inconsciente coletivo religioso, digamos assim, a gente parece que carrega fortemente esse conceito kármico, né? Esse conceito que não é cristão, é estranho à fé cristã, à tradição judaica também, mas é muito comum no imaginário religioso da maioria das pessoas e, logicamente, por muitas religiões é um conceito ensinado e alimentado nas pessoas, né? Então o sofrimento nesse contexto muitas vezes é visto como uma maldição, como um abandono de Deus, como por alguma razão Deus virou as costas e a gente tem que descobrir o que a gente fez de errado para que Deus volte a gostar de nós, né? E isso às vezes causa muita dor, muito sofrimento, especialmente quando o sofrimento se abate sobre cristãos, sobre pessoas de fé, e então surgem as perguntas: por que eu? O que foi que eu fiz? Eu sempre servi a Deus de coração, por que comigo? São perguntas que demonstram que muitas vezes a paz com Deus, temos paz
com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, né? O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 5, de versículos 1 em diante, de que essa paz com Deus não está tão bem assentada assim no nosso coração. E de repente, diante do sofrimento, das dificuldades, a gente começa a se perguntar o que a gente fez de errado que pudesse ter causado aquele tipo de sofrimento. É lógico que às vezes as pessoas estão sofrendo sim, porque de fato fizeram coisas que não deviam ter feito, elas enfrentam as consequências das suas escolhas. É óbvio que isso também acontece, né? Não estou dizendo aqui que não existe esse tipo de sofrimento que é causado como fruto de consequências de escolhas erradas, de caminhos errados que nós pegamos na vida. Assim, meus queridos irmãos, eu acredito que é de extrema importância a gente lidar com o sofrimento da perspectiva correta, lidar com as dificuldades da vida a partir da perspectiva correta. E é sobre isso que nós queremos refletir neste dia, aqui nesse vídeo. Ainda a título de introdução, as Escrituras não apontam o caminho da resignação. Muitas vezes a gente escuta esse tipo de frase no meio cristão, né, de que a gente precisa aceitar o sofrimento na perspectiva do Deus quis assim. Quantas vezes eu ouvi essa frase, por exemplo, em sepultamentos? As pessoas procurando consolar e batendo nas costas de quem chora porque perdeu pessoas, e as pessoas dizendo para elas, Deus quis assim. E às vezes em contextos de acidentes, de tragédias, Deus quis assim. Será que tudo o que acontece é porque Deus quis assim? Eu acredito que não. Claro que nós entramos aqui daí naquela discussão, né? Mas Deus não é soberano? Deus não é soberano, mas Ele não manipula todas as coisas. Ele não manipula, Ele nos deu responsabilidades, e nós vivemos hoje num mundo caído, num mundo que se distanciou de Deus. Portanto, a gente não deve, e acredito que a gente comete a gente fala coisa que não deveria quando a gente diz que Deus quis assim para um monte de coisas que são trágicas, que são terríveis. Deus quis assim. Eu aqui não estou negando a soberania de Deus de forma alguma, mas estou dizendo que nem tudo que acontece debaixo do sol é porque Deus quis assim, certo? Então, o convite da Escritura não é para resignação, para esse olhar resignado do Deus quis assim. Por outro lado, a Escritura também tenta não deixar com que o nosso coração caia numa espécie de indignação, fruto de uma autonomia em que a pessoa decide resolver a situação a todo custo, a seu próprio modo. E é justamente aqui que a provação, que as dificuldades da vida se transformam em tentação. Quando a dor, quando o sofrimento nos coloca diante de possibilidades de resolver essa situação de uma forma que talvez não seja da vontade de Deus expressa nas Escrituras, seja um atalho, seja algo que a gente faz simplesmente para amenizar a dor e que pode inclusive nos escravizar enquanto tentamos amenizar essa dor, mas que não vai resolver o nosso problema. Então, nenhuma coisa nem outra. O que é nos proposto nas Escrituras? Eu quero ler com vocês Tiago 1, os versículos de 1 até 18, onde o apóstolo escreve assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida.
Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. É um texto muito rico, muito importante, eu diria, a compreensão dele para a nossa caminhada, mas eu gostaria então de falar de algumas posturas diante da provação que são aqui apontadas pelo apóstolo Tiago. Primeiro, é de que a gente possa se alegrar quando passa por momentos difíceis, na perspectiva dos resultados. A fé que é testada gera perseverança. Talvez uma palavra que hoje em dia é usada, uma palavra moderna, né, que muitas vezes é usada e que significa, em parte, o que biblicamente nós chamamos de perseverança, seja resiliência, embora eu acredito que as duas palavras não sejam a mesma coisa. Na verdade, a resiliência, né, é uma capacidade física de alguns materiais de voltar ao seu estado original depois de serem pressionados, como o elástico, por exemplo, né? Mas eu diria assim que a perseverança não é apenas, aplicando isso para a vida, né? A ideia da perseverança não é que nós sejamos pressionados pela vida e que a gente consiga manter o nosso estado original ou voltar ao nosso estado original após a pressão. Quando a gente lê e fala sobre perseverança biblicamente falando, a gente está falando de uma capacidade de somar aprendizados às pressões da vida e sair dessas circunstâncias difíceis melhor do que entrou, ou seja, sair transformado, sair diferente. Então, não é exatamente a mesma coisa do que significa a palavra resiliência, que é a capacidade de suportar a pressão e manter-se, mas significa suportar a pressão e, através dela, transformar-se em algo melhor. Talvez essa seria um pouquinho a diferença entre uma coisa e outra. E é isso que o o apóstolo Tiago está dizendo, que está acessível a nós e que por isso a provação é um motivo de grande alegria, conforme a expressão que ele usa, porque isso vai trazer um resultado positivo no final das contas na nossa vida e na nossa caminhada. Em segundo lugar, eu acho que o apóstolo Tiago aqui está apontando para nós uma oportunidade para a sabedoria. Às vezes a gente descola, né? Por exemplo, a gente vai lendo esse texto e de repente ele começa a falar de sabedoria e a gente pensa assim, bom, ele mudou de assunto. De novo eu afirmo aqui, não, ele está falando da mesma coisa. Então ele está falando de sabedoria, de pedir sabedoria, orar por sabedoria. Por quê? Porque justamente nesses momentos de aflição, de angústia, de dúvidas, em que a nossa fé é pressionada, em que os nossos conceitos sobre Deus
eles são às vezes acachapados, esmagados pela realidade da vida, em que a gente tem que realmente dizer se é nisso que a gente acredita ou não é, porque isso é colocado em xeque. É justamente nesse momento que a gente precisa se voltar a Deus em busca de sabedoria, em busca desse conhecimento revelado, dessa revelação interior que Deus dá. E o apóstolo Tiago está dizendo que isso é acessível e que isso é um momento de riqueza, porque é justamente quando as nossas certezas são sacudidas, elas são abaladas, elas são colocadas em xeque, que nós temos a oportunidade de transformar conhecimento, aquilo que a gente sabe sobre Deus, aquilo que a gente sabe sobre a vida, de fato em sabedoria, que é aquele conhecimento arraigado, profundo, que não depende apenas das circunstâncias, que não é apenas uma construção dogmática acerca de Deus, mas que é fruto dessa relação com Deus. E por isso que ele fala dessa associação da sabedoria com a fé, que a gente deve buscar essa sabedoria orando com fé e não tendo a mente dividida, não tendo um coração dividido, no sentido de que a gente olha para toda essa situação talvez com uma profunda desconfiança de Deus. A gente olha para essa situação não debaixo do que o apóstolo Paulo descreveu como paz com Deus. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando essa busca por sabedoria não é acompanhada de uma fé, de uma confiança profunda em quem Deus é, no amor que Ele tem por nós, então muitas vezes essa sabedoria pode acabar não sendo a resposta que a gente quer encontrar em oração. Ou seja, é preciso, no meio de toda a angústia, de toda a dúvida que acontece, de toda a provação da fé, se colocar diante de Deus numa atitude profunda de confiança. Deus, eu não sei o que está acontecendo, não sei o que tu estás fazendo, não sei porque tu permitiu que tais coisas acontecessem comigo, eu não entendo uma série de coisas, mas eu sei que tu és bom, eu sei que tu queres o meu bem. Tu me amas porque tu deste o teu Filho único para morrer no meu lugar. Eu sei que tu não queres o meu mal. E é isso que é não ter o coração dividido. É isso que é se voltar a Deus buscando essa sabedoria com fé. A partir desse posicionamento, de fato, de confiança naquilo que Deus é, a partir do que Ele já fez por nós. Nós não vamos descobrir se Deus nos ama pelo fato dele nos tirar de uma determinada situação de sofrimento. A afirmação na nossa vida acerca do amor de Deus se deu quando Ele entregou seu Filho para morrer na cruz por nós. E é a partir desse fato, dessa realidade, que a gente se aproxima de Deus buscando respostas em relação a outras perguntas que nós temos. Isso é não ter um coração dividido. Isso é buscar a Deus a partir desse princípio da fé que não é jogada de um lado para o outro, pelas circunstâncias, pelo vento, e que é como a onda do mar, que é comparada pelo apóstolo Tiago nesse texto, ok? Então isso é uma coisa interessante. Recentemente eu ouvi um programa de rádio em que as pessoas que estavam interagindo nele comentavam sobre um livro que foi lançado recentemente na França, fruto de uma pesquisa. E nesse livro se aponta um argumento de que depois de gerações em que o QI vem subindo a cada nova geração, a geração que nasceu já debaixo dessa influência digital, especialmente de exposição às telas, com redes sociais e com smartphones nas mãos, é a primeira geração que tem o QI mais baixo do que a geração anterior, do que os seus pais. Na verdade, um francês chamado Michel Desmoulins
ele escreveu um livro que diz que tem como título A Fábrica de Cretinos Digitais. É uma expressão muito forte. E eu ousaria levantar a tese, não fazer uma afirmação cabal, mas eu levantaria a tese de que não apenas essa geração digital, mas inclusive a minha própria, não se trata de QI, mas talvez daquilo que também é chamado de QE, essa questão da capacidade emocional de lidar com as coisas, né? Imagino que essas gerações mais recentes têm uma condição menor de lidar com questões emocionais do que as gerações anteriores. Ela tem uma capacidade menor de sofrimento, porque nossos avós e nossos pais, de maneira geral, eles tiveram como um dos grandes alvos da vida, e a gente não os culpa por isso, né? De que os filhos deles não passariam pelo que eles passaram. Eles não sofreriam da maneira como eles sofreram. Isso é uma frase constante, né, que a gente ouve. Meu filho não vai ter que passar pelo que eu passei. E de fato não passam. A gente procura livrá-los o máximo possível de frustrações, de decepções, de sofrimentos, de angústias, de pressões. Mas infelizmente isso não tem criado em nossos filhos uma condição melhor de lidar com a vida e com os problemas. Na verdade, isso muitas vezes os tem incapacitado justamente para lidar com a vida e com os problemas. Aqui a gente tem também uma, digamos assim, uma questão importante apontada por Tiago, de que aprender a lidar com o sofrimento é parte importante da vida. E a gente não deveria, é lógico que a gente não vai deixar os nossos filhos sofrerem sem necessidade, mas a gente não deveria estar o tempo todo tentando colocá-los numa redoma de vidro, tentando protegê-los de tudo, especialmente tentando protegê-los das consequências do que eles fazem. Essas coisas são importantes. Deus não faz isso conosco. Deus não nos protege das consequências daquilo que nós fazemos. Então isso é uma questão muito importante no que se refere à sabedoria relacionada a essas situações de provação. Em terceiro lugar, o exemplo de provação utilizado por Tiago aqui, no início da carta, é o estado passageiro da condição social. E aqui eu ousaria dizer que a tradução feita ali nos versículos 9 e 10, eu li a NVI, a Nova Versão Internacional, com vocês, mas eu ficaria muito mais com a tradução que foi feita na Bíblia de Jerusalém. E o que eu vou ler agora é uma tradução própria. Eu traduzi o texto da seguinte maneira: glorie-se o irmão de baixa posição em sua própria grandeza, na grandeza que há nele, não em função da sua posição social. Existe uma grandeza nele que não tem nada a ver com a posição social dele. E o rico em sua própria humilhação, porque passará como a flor da erva. Ele está falando aqui que a condição social é como essa flor da erva, a riqueza, os bens, e isso vai passar. Então, ele está dizendo aqui que a pessoa de baixa posição, ela pode se alegrar porque a grandeza dela não vem da posição que ela ocupa. E o rico, ele pode se considerar na sua humildade, porque, de novo, quem ele é também não depende da posição social em que ele está, porque a posição social não passa de erva que logo vai murchar com o sol que nasce e assim por diante. Então é isso que o texto parece estar querendo dizer. A tradução de que o pobre deve orgulhar-se quando estiver em posição superior parece não fazer jus exatamente aquilo que está ali no texto bíblico. Então é bom às vezes a gente poder comparar entre traduções para a gente chegar a uma conclusão um pouquinho melhor.
Mas o exemplo que ele utiliza aqui é justamente esse, né? A provação que muitas vezes é a condição social, o ter ou não ter. E o apóstolo aqui está, então, argumentando que é nesse contexto que muitas vezes a gente precisa se alegrar, mesmo não tendo tudo o que quer, e buscar nesse contexto lidar com isso com sabedoria, ok? Em quarto lugar, a expressão aqui talvez mais importante que a gente tem é de que o que sustenta a perseverança é a esperança. O que sustenta a perseverança é essa capacidade de continuar firme, de conseguir ser resiliente no meio da prova, para sair diferente depois, transformado, com uma relação mais profunda com Deus, ou conhecendo melhor a si mesmo, é a esperança. E isso é muito semelhante ao que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 5, que eu já citei aqui 2 vezes, né? E eu leio os versículos 13 e 4 que dizem assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Veja como essas coisas também estão conectadas na fala do apóstolo Paulo, certo? Agora, uma coisa muito interessante e talvez muito importante que precisa ser dita nesse texto bíblico é que o apóstolo Tiago, lá no final, ele diz que Deus a ninguém tenta. E aqui eu já falei muitas vezes sobre esse texto e eu sempre aponto a mesma coisa. De novo aqui, a tradução escolhida na NVI, ela segue aquilo que também já era a tradução da Almeida, Revista e Atualizada. Ou seja, de traduzir a palavra que aparece nos versículos iniciais como provação e depois traduzir como tentação. Deus a ninguém tenta. Se você pegar a Bíblia de Jerusalém, você vai ler lá na Bíblia de Jerusalém, nesses versículos, dizendo Deus a ninguém prova. E por quê? Por que a tradução é feita dessa forma? Porque o termo grego usado no início do texto do capítulo 1, traduzido por tenho alegria nas provações, é o mesmo termo traduzido por tentação nos versículos mais no final dessa perícope que nós estamos lidando aqui. É a mesma expressão, certo? Por isso é coerente na Bíblia de Jerusalém se falar de prova, tenho alegria nas provas, e depois dizer que Deus a ninguém prova, porque a palavra é a mesma. Então, como se trata de um mesmo discurso, me parece muito coerente que ela deveria ser traduzida da mesma forma. Porque isso gera em nós uma ideia de que Deus prova, mas Deus não tenta. Mas não é isso que Tiago está dizendo. A palavra traduzida por prova, ela também é usada para a expressão tentação dentro das Escrituras. Ela também significa isso. Aliás, ela significa, em primeiro lugar, ela significa tentação, certo? Então, ou a gente poderia dizer assim, tem um motivo de grande alegria passarem por várias tentações, e aí sim manter lá Deus a ninguém tenta no final, ou se você traduziu no início, por motivo de grande alegria o passares por várias provações, então lá no final deveria ser traduzido por Deus a ninguém prova, certo? Mas o que o texto, enfim, ele está querendo dizer? Na verdade, as circunstâncias difíceis que a gente vive, elas não são em si mesmas, nem divinas, nem malignas. Essa aqui eu acho que é a grande sacada desse texto bíblico. Eu acho que o grande ensino que ele tenta nos trazer. Da gente não espiritualizar as coisas que a gente está passando.
Acontece alguma coisa na minha vida. Isso é Deus. Geralmente porque é bom. Então foi Deus. Acontece outra coisa. Agora é o diabo. Porque é uma coisa ruim. Então é o diabo. Queridos, tentemos espiritualizar menos as coisas que acontecem conosco e lidar com elas a partir de uma outra perspectiva. Aconteceu uma situação ruim, a primeira pergunta não é onde Deus está ou por que o diabo está fazendo isso na minha vida. A pergunta é como eu vou lidar com isso, a partir de que perspectiva eu vou lidar com isso. Porque quando acontece uma coisa de dificuldade, uma tentação, uma provação, a situação em si, ela não é gerada necessariamente nem por Deus, nem pelo diabo. Ela é um fato da vida, em primeiro lugar. Ela é apenas um fato da vida. Agora, a postura que a gente vai tomar diante desse fato da vida é que é a questão. Porque, por um lado, é uma situação em que Deus me dá a oportunidade de crescer. Por isso eu posso enfrentar essas situações tendo isso como um grande motivo de alegria. Por outro lado, é uma circunstância da vida em que o diabo, se puder, vai utilizar essa situação para tentar me destruir. Ok? Então vamos pegar como exemplo, por exemplo, a própria tentação de Jesus. Né? Ele foi para o deserto, né? Ele foi levado ao deserto pelo Espírito para que pudesse experimentar aquela provação, aquela tentação, aquela situação. Né? Mas o que se apresenta depois dos 40 dias em que ele se manteve de jejum é uma fome extrema. A fome não é nem de Deus nem do diabo. A fome é uma circunstância da vida. Mas é diante dessa fome, a partir dessa fome extrema que se apresenta no final daqueles 40 dias, que o diabo chega apresentando suas propostas. Ou seja, a circunstância da vida se transforma num motivo para a tentação. Ao mesmo tempo, a circunstância da vida é um momento em que Jesus precisa tomar a decisão se ele vai colocar a confiança em Deus, a confiança no Pai, em primeiro lugar, ou a sua necessidade que se apresenta naquele momento em primeiro lugar. Se ele vai pegar um atalho ou não vai pegar um atalho para resolver aquele problema que se apresenta para ele naquele momento, certo? Então essa é a questão. Essa é a postura que eu acredito que a gente deveria ter. E aqui, de novo, faz toda a diferença, com certeza, o não ter uma mente dividida. Em você ter uma certeza muito profunda, como Jesus teve. Né? Jesus viveu naquele momento de provação, de tentação. Ele viveu a partir do que o Pai lhe tinha dito 40 dias antes no batismo: tu és o meu filho amado. A circunstância da vida coloca essa palavra de Deus sobre Jesus em xeque. Se tu és filho de Deus, essa é a argumentação de Satanás, do diabo, lá no deserto. Se tu és, se é verdade o que o teu pai te disse, então... E aí ele apresenta uma solução fácil para o problema. E aí, nesse contexto, Jesus vai responder: não só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. Aí é que vem a nossa confiança, aí é que vem as nossas certezas acerca daquilo que Deus diz acerca de nós, acerca daquilo que foi realizado na cruz por nós, acerca do amor de Deus por nós. Aqui isso faz toda a diferença. Então, tentando assim uma questão de conceituação, tá? Provação é a circunstância desestabilizadora que se impõe, geralmente trazendo sofrimento, conflito e incertezas. É um fato da vida, certo? A tentação
é a força do desejo do coração humano de responder à provação a seu modo. É isso que Tiago diz. Deus não tenta, Deus não prova, porque ele não pode ser tentado e nem provado pelo mal. A intenção de Deus não é colocar ali um negócio para ver se eu vou cair, eu vou ficar em pé. Ele não está brincando conosco, ele não está fazendo testes, ele não está querendo ver até onde a gente vai, ele não está querendo nos esticar para ver se a gente é resiliente ou não é. Deus não fica fazendo isso conosco. Isso são fatos da vida. Mas quando os fatos da vida se apresentam, os nossos desejos, a nossa cobiça, esse nosso coração que quer a todo custo fugir da dor e fugir do sofrimento, ele busca facilmente atalhos. E é aí que a tentação se torna tentação. Então, a tentação é a força do desejo do coração humano de responder à provação a seu modo, buscando uma solução rápida, um alívio oportuno, um atalho que nos leva para fora da tormenta mais rapidamente possível, às custas da ética e da confiança em Deus. Isso é tentação. Ok? E a gente só deseja o que não tem. Né? Essa concupiscência, esse desejo do qual fala o apóstolo Tiago, é um desejo que se instala porque a gente tem falta de alguma coisa. Então, quando as circunstâncias nos roubam a paz, a alegria, a estabilidade emocional, a segurança, nós queremos colocar a vida de volta ao normal. E a gente viu isso de maneira muito intensa em 2020, o quanto a gente queria um retorno, e ainda desejamos um retorno à normalidade, aquilo que a gente chama de normalidade. Né? E aqui é que entra a sabedoria para fazer escolhas coerentes, uma mente que não é dividida e instável, essa postura de aprendizado, nem resignada, mas também não revoltada. E eu termino perguntando para você, como você tem lidado com as dificuldades da vida? Com que tipo de postura você tem lidado? O que você tem podido aprender quando as coisas saem do seu controle? Porque essas são grandes oportunidades que Deus nos dá. Eu termino citando Lutero. Né? Lutero, em certa feita, ele afirmou que as tentações eram suas grandes, ou a sua grande professora de teologia. Ele aprendeu muito mais sobre Deus a partir das situações impostas pela vida, em que ele teve que colocar a sua fé na prática, do que simplesmente fazendo leituras e estudando teologia. E isso continua sendo verdadeiro para mim, para você, e é sobre isso que o apóstolo Tiago também estava escrevendo nessa carta. Que Deus te abençoe, para que você possa colocar essas questões em prática, possa olhar para as circunstâncias da vida como uma oportunidade para o seu crescimento, uma oportunidade para você alcançar uma sabedoria mais profunda, que vai muito além de um conhecimento dogmático, mas que tem a ver, de fato, com um conhecimento arraigado, revelado no seu coração, e especialmente que isso gere no seu coração perseverança a partir de uma esperança muito maior do que as circunstancialidades da vida. Que Deus te abençoe. Gostaria de convidar você para que a gente tivesse um momento de oração agora, logo após essa mensagem. Ó Deus amado, Deus querido, a gente muitas vezes quer fugir, quer escapar do sofrimento, da angústia, de circunstâncias que nos são desfavoráveis, desagradáveis. Ó Deus, a gente tem dificuldade de passar por essas horas de escuridão e tem dificuldade de te buscar para encontrar sabedoria, para encontrar discernimento, para encontrar uma relação mais profunda contigo.
nós oramos, ó Deus, para que Tu nos dês um coração aberto, um coração que olha para as circunstâncias da vida, não logo as espiritualizando, mas aceitando simplesmente circunstâncias como de fato são, como coisas que a vida nos traz, que podem nos servir de oportunidade, mas claro, podem também revelar o que está oculto lá dentro do nosso coração, pode trazer à tona inclusive ídolos ocultos que nós carregamos dentro de nós. E aí isso se transforma numa tentação para buscar um atalho, para buscar uma alternativa que nem sempre é da Tua vontade. Nos ajude a lidar com essas questões, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você para mais uma canção, para mais uma música, e logo mais a gente retorna então para o nosso momento final. Nova vida para sempre, uma família, alegria. Caminhar, amor buscar, aprender, a luz brilhar, saber que a gente pode crescer, viver, chorar, dançar e se alegrar. Para nós Ele é da vida o melhor, nosso mover e existir, paraíso aqui, só a Ele entregar o princípio e o fim do universo, Rei do mundo, a luz.
nossa força nas batalhas, o perfeito sacrifício, Verbo em carne, para nós Ele é da vida o melhor, nosso mover e existir, paraíso aqui, só a Ele entregar o princípio e o fim do universo, Rei do mundo, a luz. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Vamos viver nessa confiança de que quando dias difíceis vêm, Deus não nos abandona de forma alguma, Ele continua presente nas nossas vidas e também nós temos aí uma grande oportunidade de conhecer a nós mesmos, de conhecer melhor a Deus e de alcançar um coração mais sábio. Deus abençoe, vai na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.